Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024, e o Banco acabou de publicar o Boletim Económico, o documento que atualiza as suas previsões e análise sobre a economia e as contas públicas portuguesas. Vamos ouvir agora o Governador Mário Centeno explicar as projeções para os próximos anos. A atividade vive hoje num cenário que é ainda benigno. Há, de facto, uma aceleração esperada nos próximos anos. O crescimento em 2024 estima-se agora em 1,7%, acelerando para 2,2% nos anos seguintes, para depois desacelerar de novo em 2027, no contexto desta previsão. Há uma alteração substancial na composição do crescimento, em particular em 2024, com uma preponderância do consumo, seja o consumo privado, seja das componentes públicas de consumo e de investimento. Nas contas públicas, a nossa previsão, que atualiza os números de junho, prevê um regresso a saldos orçamentais negativos, a déficits, com deterioração estrutural das contas públicas nos 3 anos seguintes. O saldo para 2024 que estimamos é de mais 0,6%, portanto um excedente de 0,6%, e depois um déficit marginal de menos 0,1%, um saldo de menos 0,1% em 2025, de menos 1% em 2026 e de menos 0,9% em 2027. Eu gostava de sublinhar, e voltarei a isto um pouco mais à frente, a evolução da despesa pública. Temos vindo, ao longo dos últimos anos, já insistentemente a sublinhar a importância do controle da despesa pública. A despesa corrente cresce 10% em 2024, é um valor dos mais elevados de há muitos anos em Portugal, o máximo desde os anos 90, e esta dinâmica da despesa pública compromete a evolução das contas públicas no futuro, e é algo que temos vindo, como eu disse há pouco, a sublinhar ao longo do tempo como uma preocupação. A inflação, muito no contexto da área do euro, converge para 2%. Na verdade, podemos dizer que no contexto europeu a inflação convergiu para 2%, depois de um surto bastante acentuado de aumento de preços ao longo dos anos de 21, 22 e 23. Isto são boas notícias para a economia, é um sucesso da política monetária, num contexto em que a economia da área do euro cresce pouco, o investimento na Europa é muito contido, e isto também tem, obviamente, efeito na dinâmica dos preços, e Portugal, felizmente, tem acompanhado esta dinâmica, este trajeto de aumento de preços com a Europa, e temos também a nossa inflação em Portugal a convergir para 2%. Há um processo de aceleração nas nossas previsões que começa já no quarto trimestre de 2024, daí os riscos que eu quis assinalar com o slide seguinte, que entretanto já vos mostrei, e esta aceleração permanece ao longo do ano 2025 e 2026, para perder algum fulgor em 2027, muito associado ao perfil do investimento público. Na nossa previsão, o investimento público associado ao PRR concentra-se nos anos de 25 e 26. Digamos que o atraso que temos vindo a assistir na execução do PRR, neste momento, potencia o investimento em 2025 e 2026, porque as nossas hipóteses ditam que
todo o investimento vai ser executado e agora vai ser executado em menos tempo, porque sobra menos tempo até ao final de 2026 para o fazer. Todas estas previsões têm subjacente a continuação da convergência com a área do euro. Portugal cresce acima da média da área do euro. Esse é um traço da última década, com a exceção de 2020, da economia portuguesa e é, obviamente, algo muito importante para sublinhar. Deixem-me insistir numa mensagem que temos vindo a passar ao longo dos últimos anos. Nós temos hoje o maior nível de emprego e os maiores valores para a massa salarial alguma vez pagos em Portugal. Esta é uma tendência que se tem vindo a reforçar e que já no primeiro trimestre de 2024 se voltou a reforçar. E é importante sublinhar que há um efeito de composição extremamente positivo no mercado de trabalho em Portugal, que é o seguinte: a dinâmica dos setores que têm salários acima da média, dos setores, se quiserem, de maior valor acrescentado, a dinâmica nesses setores tem sido superior à dinâmica global do mercado. O que significa que nós temos hoje uma composição mais virtuosa de maiores salários, nos setores de maiores salários, no mercado de trabalho em Portugal. O boletim inclui novas previsões orçamentais, antecipando um regresso aos déficits e deixando avisos acerca de possíveis incumprimentos das regras comunitárias. Duas notas sobre as contas públicas. Eu já referi que o ano 2024 foi, ou está a ser, um ano de muito forte crescimento da despesa. A despesa, o conceito de despesa líquida, de que já falámos aqui noutras ocasiões, e que é o conceito basilar das regras, das novas regras europeias, porque inclui não apenas o aumento da despesa, mas também as reduções discricionárias de impostos que não sejam compensadas de forma ou no lado da receita ou no lado da despesa. Esse conceito de despesa líquida cresceu em Portugal 10,8% em 2024, muito acima daquilo que seria um referencial calculado com base no crescimento do PIB potencial nominal. Este desvio de crescimento não é sustentável e tem que ser corrigido. Nós temos nas nossas previsões para o nosso período de estimação da atividade económica uma evolução da despesa líquida que está acima daquilo que são os referenciais europeus para Portugal e resulta desta evolução algum risco de incumprimento das regras europeias. Durante a conferência de imprensa, o governador Mário Centeno sublinhou também os riscos, de natureza essencialmente externa, que acompanham esta previsão. E os riscos são claramente em baixa para a atividade económica e neutros ou equilibrados para os preços. Os riscos em baixa para a atividade económica são globais, não são específicos da economia portuguesa, mas obviamente eles afetam de forma marcada uma economia pequena, muito aberta, hoje muito mais aberta do que há apenas uns anos atrás, e nós não temos à nossa volta muitas situações que nos possam retirar deste contexto de riscos para a atividade económica claramente em baixa. Os riscos que temos nesta previsão não são despicientos, eles são significativos. Um cenário adverso com origem externa e que
tenha implicações internas, porque terá sempre implicações internas, coloca alguns dos indicadores de que falei num contexto de ser necessário redobrar as atenções. Esse cenário adverso pode significar uma forte desaceleração da economia e, em alguns setores que não tenham acautelado os níveis de poupança suficientes, podemos ver o aparecimento de alguns desequilíbrios que são indesejáveis e que devemos, acima de tudo, precaver a sua existência. Acabámos de ouvir um resumo da apresentação do Boletim Económico pelo Governador do Banco de Portugal. Pode consultar o documento em bportugal.pt e a versão completa da conferência de imprensa, com resposta às perguntas dos jornalistas, no canal de YouTube do Banco. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Obrigado por ter estado connosco. O próximo Boletim Económico será publicado em março do próximo ano. Até lá!